Olá, espero que todos estejam bem, encontrem-se saudáveis. Bom, inicialmente é uma honra estar neste evento e dizer o quanto que o CONEC ele é essencial para que possamos descolonizar saberes, para pensarmos outras possibilidades de educação, onde todos os corpos, subjetividades e territórios possam, de fato, estarem incluídos. Então, a partir dessa perspectiva, permito-me apresentar. Sou Camila Moraes, doutora e mestre em Política Social e Direitos Humanos pela UCPEL, que é a Universidade Católica de Pelotas, especialista em saúde mental pela FSG, e psicóloga e psicanalista há 10 anos, atuando na clínica, especialmente escutando os sujeitos racializados, a população LGBTQIAPN+, e pensando justamente essas perspectivas decoloniais. Então, pensar hoje também uma educação que fissure essa normativa imposta por uma educação que vem atravessando os conceitos de neoliberalismo, que vem sendo atrelada a um dispositivo de poder que mortifica algumas subjetividades em detrimento de outras. Então, a partir disso, traz então como tema educar desde as margens, afetos, rupturas e reinvenções. Então, introduzindo, trazendo duas importantes conceituações do Nego Bispo e do Arroio. Do Bispo, onde ele nos convida a pensar que não estamos em resistência, estamos em existência. É preciso que existamos, é preciso que afirmemos a nossa cultura, a nossa vida, principalmente quando a gente pensa as populações ribeirinhas, as populações quilombolas. Então, em conformidade com o Bispo, Arroio também vem dizer que não se pode, a escola ser pensada enquanto esse espaço que reproduz as normas, mas um local onde as diferenças sejam respeitadas, reconhecidas. Então, a partir desses dois pensadores, a gente vai entender que educar é pela via das margens. E educar às margens é um gesto político, ético e estético também. Significa colocar no centro dessa reflexão educativa os saberes e modos de vida de povos que foram historicamente excluídos, principalmente no contexto América Latina, sobretudo no Brasil. Então, sujeitos historicamente excluídos, colocados à margem desse educar ou dessa educação, que são majoritariamente pessoas quilombolas, ribeirinhas, indígenas, camponeses, pessoas negras e LGBTQIA+. E, não menos importante, quando a gente pensa essa educação voltada para o entrelace do direito à cidade, também pensar os habitantes das periferias urbanas. Então, de que educação estamos falando? É dessa educação que Freire nos convida, de uma educação libertária, que ainda corroborando o Nego Bispo em 2015, onde ele vem pensar de uma educação da margem, de uma educação que confluência, de uma educação em que a gente possa escutar, olhar e promover, de fato, uma pluridiversidade. Não basta apenas que a gente inclua, é preciso que esses sujeitos tenham suas falas dizíveis, que esses sujeitos possam ser olhados. Então, Arroio vem pensar também, a partir disso, de uma educação diversa, emancipatória. E aí, Célia Gomes, em seu livro Pedagogia da Periferia, ela vem dizer que a educação, pensar pela via da margem, que é uma educação decolonial, ela não é apenas um modo de resistência, mas uma celebração da diversidade, da cultura nas margens. Então, dito isso, esse trabalho ele vai discutir como esses pensadores, em suas críticas frente à educação hegemônica, majoritariamente branca e elitista, vai atuar.
Então, é na contramão dessa educação que outras práticas pedagógicas vivas e transformadoras podem ser efetivas ou aplicáveis no contexto da América Latina, sobretudo no Brasil. E aí a gente vai pensar essa tríade de insurgência, que é o próprio Freire, Bispo e o Arroio. Embora eles, advindos de contextos diferentes, tem algo que é comum a eles, que é esse compromisso com a escuta dos sujeitos oprimidos, com a valorização dos seus saberes, com a transformação dessas práticas pedagógicas. Então, pensar a partir do quilombo quanto que precisamos aprender enquanto uma educação da oralidade, e não tão somente essa educação escrita e prescrita pelo hegemônico, onde educar necessariamente aquele sujeito que vai escrever, aquele sujeito que vai publicar, pensando inclusive em a nossa academia, que é uma academia voltada apenas para a publicação, pensada para o latte, quem mais produz a partir dessa lógica. E entendendo que há outras lógicas de saber, que há outras lógicas de educação, como a própria oralidade, como a própria pesca, como o próprio artesanato. Então, Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ele vai conceber essa educação como prática da liberdade, na qual o educador parte da realidade do educando para promover uma leitura crítica do mundo. Então, nós, enquanto educadores ou futuros educadores, precisamos pensar a partir da realidade do território em que estamos e também para além dele. Pensar que há outras formas de educação, outras formas de pedagogia que está completamente dialogada com a aposta no afeto, no respeito à autonomia dos sujeitos, Então, nesse sentido, o Freire vai pensar o sujeito e a educação enquanto ato de libertação. Essa ruptura com as formas tradicionais de ensino, baseada na imposição. Ele vai nos fazer pensar, inclusive, qual é a lógica mercadológica hoje posta na educação. Pensar quais são os poderes que atravessam esse lugar, inclusive quando a gente pensa a própria sala de aula. Os modos como essa sala de aula é pensada no sentido arquitetônico da coisa também. Então, sobre tudo isso, aqui Paulo Freire vai falar em Pedagogia do Oprimido como educação, como prática de liberdade. Em seguida, Nego Bispo, onde ele vem subverter essa lógica do sistema que tenta domesticar o que é vivo e ancestral. Então, ele vem falar a partir dessa experiência quilombola, denunciando o colonialismo, a epistemologia e propõe uma contracolonização dos saberes. Ele diz que ele não quer incluir os saberes tradicionais nesse sistema formal de educação, mas subverter essa lógica. Ele quer subverter essa lógica no sentido de que não basta incluir. É preciso que esses saberes sejam valorados. É preciso que essa cultura quilombola, ribeirinha, possa ser valorizada, que possa ser visibilizada, inclusive no contexto de política pública. Quais são as políticas públicas frente à educação voltadas para essa população? Elas existem? Se existem, de que forma elas estão sendo efetivadas? É isso que Bispo nos convida a pensar. Arroio, não muito diferente, ele vem chamar a atenção para essa multiplicidade dos sujeitos presentes nas escolas, apontando para a urgência de reconhecer essas outras pedagogias, aquelas que brotam dos corpos da vida cotidiana e da luta por dignidade. Então, não basta que nosso sistema de educação, se a gente for pensar as 3 esferas, uma educação a nível fundamental, médio e a própria universidade, mas pensando esses lugares, a escola, a universidade como espaço que reproduz as normas. Mas, para além, é preciso que não se reproduza as normas. É preciso que se dê visibilidade às diferenças, para que elas possam ser reconhecidas e respeitadas. Então, Miguel Arroio, ele vem falar em uma outra pedagogia, no sentido de que esse espaço onde a educação se dá
esteja na contramão ou na contracolonização, como o bispo também nos pontua. Pensar a escola, a universidade, como esse lugar de que corpos estão ali? De que corpos a gente está falando? De que corpos são possíveis com que suas escutas possam, de fato, serem ouvidas? São essas pontuações que essa tríade de insurgência vem nos convocar enquanto educadores, enquanto pedagogos, psicólogos, diretores, enquanto aqueles que, de alguma forma, estão dentro do espaço de educação. De que educação é essa? De que educação a gente está falando? Então, esses três pensadores, eles vão convergir em torno da ideia de que a educação precisa ser uma experiência viva dos sujeitos. Então, a educação não é tão somente aquela dentro da universidade, dentro da sala de aula, né? Então, a educação é quando a gente promove, por exemplo, uma caminhografia, onde a gente pode discutir geografia, história, onde a gente pode discutir, dentro de uma educação universitária, o que é antropologia, o que é filosofia, o que é psicologia, o que é o direito à cidade. Quando a gente sai com os nossos alunos, alunas e alunos, para pensar, por exemplo, onde estão dentro da cidade os sujeitos em violência doméstica, aonde estão na cidade os sujeitos em dependência de álcool e outras drogas, quem pode acessar determinadas áreas da cidade. Quando a gente vai para um quilombo, quando a gente vai para as ilhas ribeirinhas, de que educação a gente está falando? Então, talvez estejamos muito mais, ou precisamos aprender muito mais, né, com os povos quilombolas ribeirinhas de matriz africana do que o contrário. Então, pensar esse modelo universal e furá-lo. Então, esses autores eles vão defender uma educação que se faz nas bordas, nas encruzilhadas, nos caminhos onde a diversidade ela não é tolerada, mas ela é celebrada. Por isso, uma insurgência. E aí, quais são essas práticas, né, que reinventam esse ensinar? Então, esses autores, de alguma forma, vão direcionar esse trabalho no sentido de que uma dessas práticas é a própria educação quilombola. Ancestralidade como pedagogia. Como já acontece, né, no Maranhão, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais, essa educação formal ela vai conviver com práticas pedagógicas ancestrais. As escolas quilombolas têm construído currículos próprios que valorizam a memória oral, os saberes da terra, os ritmos do tambor, o trabalho coletivo, a cosmologia afro-brasileira e os processos de luta por território, onde isso também é educar. Muito mais do que aprendermos, né, os valores clássicos da pedagogia, da psicologia, da filosofia, do direito, da própria educação, num contexto mais amplo, é preciso também compreendermos o próprio território. De que educação a gente está falando? Território quilombola, por exemplo. Não há como falar em educação quilombola sem estar atento à memória oral, aos saberes da terra, à cosmologia afro-brasileira. Por isso, essas são umas das práticas que reinventam o ensinar. As práticas ribeirinhas, né? Pensando sobretudo aqui na Amazônia, onde eu me encontro, onde essas iniciativas, como o projeto Psicologia Vai às Ilhas, é desenvolvido por universidades e agentes de saúde, né? Revelando como essa escuta, os afetos e o respeito à cultura local ela vão transformar esse fazer educativo. Então, Marília Souza vai nos afirmar que a educação ribeirinha é uma forma de resistência cultural e também de reinvenção, porque ela vai desafiar os modelos impostos pelos grandes centros urbanos, por esse neoliberalismo que se apresenta pungente na nossa educação universal, né? Nessa educação branca, elitista. Então, Marília vem nos pontuar que essas ações, elas são práticas que reinventam porque a escola deixa de ser uma estrutura rígida e passa a dialogar com os ciclos do rio,
os saberes das medicinas da floresta. Então, inspiradas por Freire, essas práticas elas vão compreender a educação como um processo de escuta e diálogo com o território. Com o território e não tão somente no território. No território é diferente de com o território. No território é eu estar no território. Com o território é dialogar com o povo que ali se encontra. Então, ao mesmo tempo, seguem, essa lógica do Arroio e do próprio bispo, ao reconhecer que os sujeitos ribeirinhos têm outras formas de aprender e ensinar. Formas que são consideradas, ou, melhor dizendo, desconsideradas pelo currículo homogêneo e urbano, colonial. Então, cheguemos às rupturas e reinvenções, o desafio das políticas públicas. Então, apesar das potências dessas experiências que esses sujeitos enfrentam constantemente, devido à falta de estrutura, ausência de políticas públicas, racismo institucional e tentativas de assimilação cultural. É preciso que rompamos com isso, é preciso que rompamos essa educação universalista, colonial, elitista e racista. Para isso, Célia Gomes, em sua obra Pedagogia da Periferia, ela vai afirmar que a periferia não é um lugar de escassez de saberes, mas o contrário, é de resistência e criatividade. Então, o que esses autores propõem é que essas práticas, são práticas que precisam ser rompidas para que a educação emancipatória se dê. Então, são práticas que nos convocam a pensar e efetivar outras pedagogias que são insurgentes, rompendo com o currículo padrão, com o tempo escolar linear, com o espaço fechado da sala de aula. Então, são rupturas que reivindicam uma escola aberta, viva, dialogada com a comunidade. Não há educação sem a comunidade, não há educação sem os saberes tradicionais, com a espiritualidade que dá sentido ao cotidiano desses povos. Então, cheguemos às considerações finais, onde educar desde a margem, à luz de Paulo Freire, de Nego Bispo e Miguel Arroio, é educar com e para a diversidade, não como exceção, mas como princípio. Então, finalizamos entendendo que a emancipação não se faz com fórmulas prontas, mas com escuta, diálogo e respeito aos modos de ser de cada povo. Então, nas práticas quilombolas e ribeirinhas, resistir a essa imposição e reinventar novas formas de ensinar e aprender é também uma forma de emancipação. Então, Arroio, Nego Bispo, Paulo Freire, Célia Gomes são educadores que nos mostram que uma educação sem afeto, sem ruptura e sem reinvenção não é educação. Por isso que educação e educar nas bordas, nos rios, nas aldeias e nos quilombos é a possibilidade de pensar uma educação voltada para a América Latina, uma educação viva, dialogada com a comunidade, uma educação de pulsão de vida, que busca transformar e repensar a nossa escola, as nossas universidades. Frente a isso, agradeço imensamente a todos e todas aqui presentes e que possamos, de fato, estarmos compromissados com uma outra lógica de educação, onde a vida possa se colocar em frente a todas as mortificações que têm acontecido. Afinal, é preciso que efetivemos uma pedagogia outra, onde a vida possa se fazer pulsante, a vida em diversidade, a vida do quilombola, do negro, do indígena, da mulher, das pessoas trans, uma educação de fato compromissada com a pluridiversidade. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de, em mais um ano, estar colaborando com vocês. Obrigada.